Oi, gente, tudo bem? Salve, salve, pessoal. Cleuzinha, tudo bom? Tudo bem com você? Bem. Tranquilo? Chegamos aí para a atualidade da semana, com o Atualidade pessoal? da semana, terça-feira no ar, repercutindo também a nossa atualidade da semana passada, onde falamos sobre futebol. Olha! O pessoal tá tirando sarro aqui, a Neila assídua de aqui você, no nosso né? programa. Só pode, não claro de que mim. não, né? Eu tô lindo naquela camisa do Colorado, bonita, vermelha, rubra. Só porque estava vintage. O time que deu o nascimento, o meu grande Paraná, que só porque você subiu tava da vintage. primeira divisão agora. E o Grêmio recém, né? Campeão. Calma, a não Cleusa, é campeão, é tricampeão. Tricampeão, tá. Tricampeão, A Cleusa estava toda de azul, o pessoal sacou e falou aqui que a Cleusa tinha que ter algum defeito. Ô, louco, então, que descoberto isso, o defeito gente? Não vamos ser assim. Valeu, galera, valeu. Muita gente aqui falando com a gente. Tem aí. uma aqui, a Patrícia Pires, né? Oi, Guilherme, gostaria de pedir para vocês um vídeo sobre artes visuais no Brasil. Opa. E, enfim, artistas que representam esse setor. Tá. A gente pensou nisso, bacana, legal. Para as férias, esses também são legais para as férias. E a gente consegue desenvolver, precisa um pouco mais de tempo pra gente desenvolver isso. Eu acho que fica bem legal, mas cabe muito bem. Isso aí. Beleza, gente? Na semana a gente tem duas pautas importantíssimas que são internacionais, né, Shibata? Uma que repercutiu com menor ênfase, mas que é bem importante a gente aproveitar esse nosso espaço para trazer mais discussão, que é o fato de o Emmanuel Macron, presidente da França, ter dito que gradativamente quer devolver, quer repatriar patrimônio histórico, né, para os países de origem, principalmente da África. E o segundo ponto, né, Shibata, que a gente quer tratar hoje, é a canetada do Donald Trump fazendo com que, ou determinando que a capital do Estado de Israel não seja mais Tel Aviv, ou que essas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Israel não se deem mais em Tel Aviv e sim em Jerusalém. Está transferindo a capital. Com a transferência de embaixada, ele transfere automaticamente a capital. Então, são dois pontos importantes de relações diplomáticas que envolvem todo mundo, direta e indiretamente, né, Shiba? Bom, a questão do museu eu acho muito interessante, né? Tiveram oportunidade, ou quando tiverem a oportunidade de viajar, né, eu estava em Londres, tinha conversado já com o pessoal no começo desse ano, e aí visitei alguns museus. O British Museum é impressionante, né? Você entra lá e você acha que está em qualquer lugar do mundo, menos na Inglaterra, né? Por quê? Porque né, a história dos museus partilha de uma questão muito interessante, que é a história da colonização desses países, né? Seja do Ocidente ou seja da África, América do Sul. Então muita desses tesouros ou desses símbolos, sejam religiosos, culturais, políticos, do mundo todo foram sendo, né, diz o mundo todo, né, saqueados, né, pilhados, e vão parar nesses grandes museus europeus, principalmente Alemanha, França, Inglaterra, os grandes países colonizadores, né? E hoje todo mundo fala assim, pô, então tudo bem, já acabamos, né, terminamos esse período de colonização, o que a gente tem que fazer é ver, né, o que cada um tem de partilha aqui e voltar para os países de origem. Então você tem muita coisa, né, eu tenho até os números ali para mostrar para vocês. Você tem muita coisa africana, da América do Sul. A Grécia toda tá praticamente no British Museum, né? Você chega lá, você tem as colunas. Tem duas coisinhas muito legais aí, Shiba. Olha só. Só o Quai Branly, que é um museu que não é dos maiores na França, né? Então, quando você pensa em Museu do Louvre e o Quai Branly não é nem metade, né? Só ele tem 70 mil peças da África subsaariana. Isso está no link que a gente deixou aí para vocês olharem também esses números, essas ideias, essas informações. E quando você fala, por exemplo, desse processo de saque, de espólio, né, de colônias, é legal porque às vezes a gente pensa bem nisso. Mas então eles saquearam só países da África ou coisa assim. Não. Quando a gente olha, por exemplo, para as ruínas da Grécia clássica, lá em Atenas, né? A gente observa que, por exemplo, tem 3 estátuas aqui de sustentação no templo, faltam 2. Onde estão essas 2? Em museus na Europa, né? Na própria Europa. E eu acho que esse assunto, quando eu estava lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, ele é um assunto bem legal para redação. Porque ele te dá argumentos plausíveis, contra e a favor, dos dois, né, que você consegue deixar redonda uma redação. Então, experimenta fazer uma redação com esse tema. A Cleusa vai deixar tudo azeitado para vocês lá, mas é bem interessante, porque alguns motivos para você pensar, né, ou que os especialistas falam que se deva manter
todas essas antiguidades. Manter no museu e não em museus da Europa. Primeiro, porque eles teriam maior condição de guardar, de acondicionar isso, de organizar, enfim, isso ficaria em segurança. Quando você imagina hoje, para citar um exemplo, né, para não ficar só na afirmação sobre o fato de o museu poder guardar isso com mais propriedade, segurança e tranquilidade. Quando você imagina hoje, por exemplo, nos últimos 6 anos, o que é feito do Cairo, no Egito, né? E você pensa em, por exemplo, repatriar. Se você imaginasse em repatriar esses monumentos, esses bens, esse patrimônio cultural para o Cairo, você diz, puxa vida, será que eles teriam condição hoje de armazenar, de cuidar, de manter isso como patrimônio histórico, né? Apesar de a ONU, já nos anos 70, a Unesco, né? A ONU, por intermédio da Unesco, ter feito um documento que proibia esse tipo de circulação ilícita de obras. O problema é o seguinte, é que tem vários exemplos aí, né, Shibata, que dão conta, inclusive, dizendo assim, mas é que às vezes, quando chega um negócio desse para um museu, ninguém sabe, ou ninguém procura saber, porque também é um negócio bem mais mais difícil, pro não né? procura saber, aquele sujeito que compra rádio, Isso. rádio no mercado negro. Você não pergunta se isso foi roubado, você só vai lá e acha que o preço é bom, né? Uma analogia boba, né? Comprar um celular no mercado negro. É melhor que rádio, né? Comprar um celular. Então, quer dizer, claro que pela metade do preço, fala assim, né, por que será? consegue, mas ninguém né? pergunta, se foi roubado esse negócio? Você não pergunta isso porque você não quer ter peso na consciência. Né? Basicamente é isso que os museus fazem. Bom, alguns pesquisadores falam também que, e esse também é um argumento plausível, que a antiguidade não teria dono ou Estado-nação. Ou seja, o mundo foi dividido em Estado-nação depois disso tudo. Então, a antiguidade pertence à humanidade. Então, qualquer lugar poderia cuidar disso. E na Europa você teria um fluxo maior de pessoas, ou seja, as pessoas conseguiriam ver mais e ter acesso a isso, que é importante, né? É uma história importante, tudo está ali muito importante. E os grandes argumentos contra é que, sim, enfim, as pessoas que estão na África não têm acesso à sua própria história, à história da sua própria antiguidade, o que também é um grande argumento. Então tem argumento legal para os dois lados. E é um argumento forte esse de não muito ter acesso, porque ele dá um emblema, uma força, uma ênfase, aquilo que seria uma sistematização da desigualdade, né? Quer dizer, então quem não tem condição de visitar o museu não vai saber da própria história, né? Que está lá armazenada. Olha que coisa, né? Então tem muita coisa legal aí. Bom, você estava falando, e isso é um grande problema por conta justamente do business do das museu, obras de arte. Das obras de arte, porque vamos pensar numa referência bem pop, para brincar aqui, né? O Indiana Jones. O Indiana Jones o que é? É um sujeito que vai atrás, né, de alguns tesouros, professor de história, né? Parece que ele saiu daquela escolinha, arqueólogo, e é chamado lá para descobrir um tesouro e tal. É um 007 do saqueio de história. A história dele é basicamente isso, por trás disso ele é esse europeu, né, que vai em busca de aventuras e lugares para buscar alguns símbolos sagrados em outras culturas e trazer para o Ocidente e brinca com isso, né? Bom, a história toda vai contar, né, os principais movimentos e guerras onde esses tesouros da antiguidade foram parar na Europa, são Guerra Napoleônica, né? A questão do nazismo, tem livros interessantíssimos sobre isso, né? Retratando esse tipo de coisa. O museu do Hitler, onde ele queria, a arte degenerada também que ele queria acabar, então você vai puxando e tem assunto bem legal, né? Parece que é uma coisinha assim, o que isso interessa, né? Mas você vai buscando isso na história, nas grandes guerras, e como é importante o museu. É importante. Porque senão ninguém ligaria. Ninguém ligaria para isso, né? Então, e veja, tem uma coisa que não tem a ver com guerra também, ou esse sentido, mas é a questão do mercado dessas obras, né, Shibata? Sim, principalmente isso. Então, o quanto vale, ou coisas que são... né, que não vão nem para leilão, ou que são arrematadas. Então, veja, olha, por exemplo, um exemplo bem nosso. O Abaporu, né? Da Tarsila, não tá aqui. A grande representação, quando a gente vê e fala de Semana de Arte Moderna, a primeira coisa que vem à cabeça, uma das primeiras imagens é o Abaporu, que vai ilustrar os livros de literatura também, tudo isso. Ele faz parte de uma coleção particular que está no Museu de Buenos Aires.
né? Então ele fica lá permanentemente. Ele pode sair de lá para exposições, como os grandes museus fazem com suas peças, né? Mas ao mesmo tempo ele está lá permanentemente. E seria muito importante estar aqui, né? Você vê como isso é uma identidade cultural. Talvez seja um dos quadros mais famosos do Brasil, mais representativos, né? As pessoas conhecem, né? Mas foi arrematado por uma coleção particular e está lá em Buenos Aires. Por outro lado, a gente vê também como isso repercute em outras relações. Por exemplo, o Estado Islâmico, eu estava vendo também a questão da guerra na Síria, né? E como a cidade de Palmira, por exemplo. Isso, essa cidade mesmo. Né? Foi destruída, suas colunas de quase 3.000 anos. Que tinha mais, se a gente pensar em tamanho de sítio histórico, né, e de patrimônio cultural, Shibata, ela não é falada para nós ocidentalmente, mas ela tem mais coisa, mais ruína, mais referência do que Atenas. É um lugar menos acessível. As pessoas iam menos turístico, né? Claro. Mas a importância e o que se tinha lá, né? O que se tinha, infelizmente, porque virou ruína mesmo. Tem coisa que não virou tem que pó, fazer. Virou pó, né? Se falaram em reconstituir, a ONU falou, vamos reconstituir né? a cidade antes, porque né? A cidade também está sofrendo. Mas a importância disso, da gente perceber, é que o Estado Islâmico sabia que destruindo um local daquele repercutiria para o Ocidente. Sim. Né? Então vejam como eles usam como estratégia né, de provocação, de domínio, de poder. E sabiam também que era um templo politeísta. Isso. Ou seja, nós não queremos esse tipo de visão de mundo. Né? A nossa visão é de lá e a gente vai destruir aquilo. Estou falando do Estado Islâmico, né? Extremismo. Sim. Tá? Enfim, né, como a cultura, como a antiguidade e suas representações são importantes. Então quando a gente fala assim, só um museu, é só não. Não, isso é usado na geografia política, é usado em estratégia de guerra. Relações diplomáticas, é tudo isso. E falando em relações diplomáticas, então nosso segundo ponto, Shibata, essa canetada que o Trump deu na semana passada, no último dia 6, fazendo assim, olha, vamos transferir finalmente, ainda ele usou essa palavra, né? A capital do Estado de Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Por que ele usa o finalmente? Porque havia essa previsão desde que a ONU estabeleceu Jerusalém, inclusive existe uma expressão latina chamada Corpus Separatum, que está lá no documento da ONU, para dizer que ela não estaria, que seria uma cidade símbolo e uma cidade intocável em relação à política, guerra ou outras questões, porque ela congregaria aí as 3 grandes religiões monoteístas, né? E por isso ela não estaria dada a essas convenções ou a essas relações políticas. Então, a ONU estabelecia ao mesmo tempo que se houvesse uma negociação de paz, e isso foi caminhando e essas coisas foram convergindo e divergindo ao longo de todo esse tempo, né, ao longo de mais de 50 anos, ela estabelecia que poderia haver aí uma cisão entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental sendo capital dos palestinos e Jerusalém Ocidental capital então do Estado de Israel. Bem, essa negociação não evoluiu para esse ponto. No entanto, então, sempre os presidentes norte-americanos foram postergando. E o Trump, isso era uma promessa dele de campanha, ele chegou na semana passada e caneteou. E disse, nós vamos fazer agora a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é representativo, gente, porque muda completamente, né, a questão assim muda de lugar a relação diplomática, isso muda a capital de lugar. Tem 3 hipóteses que os analistas estão levantando, né? Primeiro, o Trump está muito mal avaliado nas pesquisas que seria o nosso Ibope, que é pelo Instituto Gallup lá, né? Dizendo, então, nas pesquisas populares ele está pessimamente avaliado. Então seria uma tentativa de retomar a repercussão midiática e de ser bem avaliado. Segundo, seria uma tentativa de retomar aí o apoio dos eleitores religiosos. E terceiro, e mais importante internacionalmente, seria uma tentativa de retomar para si, os Estados Unidos, de retomarem para si essas rédeas, essa força de serem os grandes intermediários das negociações de paz na região aí de Israel, né? O que acontece? Diz, bom, no momento, quem é o grande negociador daquela região é o Putin, né? Então diz, é uma tentativa dele dizer, pera lá, eu tô olhando para vocês, os Estados Unidos é que estão aqui, são parceiros, né? Porque o Netanyahu é a favor disso, da transferência. Então dizer, Benjamin,
Vamos lá, vamos conversar, tamo junto, né? Tamo junto. Legal? Deixou um textinho pra galera lá? Deixei. Tá tudo bonito. Deixei todos os links lá, pessoal. Então, olha, aprofundem, né? Conversem conosco, comentem, né? Falem com a gente. E mais ainda, sobre essa questão dos museus e da arte, gente, a quem pertence mesmo o patrimônio cultural, escreve um texto aí, comenta, conversa. Produz. E se puder, coloca nos comentários ali o que você acha. Qual a sua ideia sobre isso? Porque eu acho que tem bons argumentos. Leia o texto lá que a gente vai colocar para vocês e depois, né, tente argumentar, né, quais argumentos você acha mais plausível, mais cabíveis nesse caso. Que eu acho ele bem... São várias questões bem interessantes. Duas discussões de política internacional muito fortes, pessoal. Então, assim, ó, comenta conosco. O que você acha dessa história das artes aí, se repatria, não repatria? E o que você acha? O que pode vir? Qual é o prognóstico de uma transferência da capital Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, hein? Conversa com a gente, não deixa de dizer o que você pensa aí. Valeu? Valeu? Fechou, galera. Até semana que vem. Beijo pra todo mundo. Valeu.